Quando se oprime em nome das leis de Deus e da sociedade. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro de reflexão bíblica. Essa é a chave de leitura que o professor Jung Musung nos convida a refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 17 a 37. É continuação do Evangelho da semana passada. É um trecho longo, eu vou ler apenas um pedacinho dele. O professor Jung preparou a reflexão baseado no texto completo, mas fica aqui a pergunta para que você vá pensando. A gente sabe que numa sociedade como a nossa, moderna, capitalista, as leis da sociedade muitas vezes oprimem. Mas é possível oprimir em nome da lei de Deus também? Eu vou ler aqui o trechinho, a primeira parte de 17 a 20, diz o seguinte: Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas dar-lhes pleno cumprimento. Eu garanto a vocês, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem sequer uma letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino do céu. Por outro lado, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino do céu. Com efeito, eu lhes garanto: se a justiça de vocês não superar a dos doutores da lei dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. E aí o texto segue de 21 até 37. Jung, são uma série de preceitos, de leis a serem seguidas, é o cumprimento. Como é que a gente interpreta essa série de ditos e recomendações que tem nesse texto? Aqui temos uma coisa muito interessante, paradoxal, como a gente sempre encontra no Evangelho, que a primeira coisa, assim, Jesus disse: eu não vim abolir a lei. Por que está se discutindo isso? Porque havia, tanto no tempo de Jesus, mas também nas comunidades cristãs, onde Mateus está dialogando, uma ideia, uma tendência anarquista. Não precisamos da lei, basta o Espírito, o amor e tal. E aí, então, o Mateus recupera essa ideia do ensinamento de Jesus. Então, diz, ó, a lei existe. Eu não vim trazer a lei, mas não vim abolir a lei, mas fazer cumprir. Tá. Mas aí isso não quer dizer que de cumprir a lei é simplesmente fazer uma leitura literal, fundamentalista. Tem que fazer e pronto, porque o próprio Evangelho de Mateus e outras vezes, outro evangelho fala de que Jesus, por exemplo, no sábado, os fariseus dizem: olha, vocês estão fazendo isso, vocês estão ensinando coisa errada. Olha, a lei não foi feita para o homem, mas o homem não foi feito para a lei, mas a lei foi feita para o homem, e quando a lei está fazendo mal, suspende. Essa é uma coisa presente, sempre no Evangelho. Então, nessa narrativa, nessa discussão, você tem assim, Jesus está dando a importância da lei, tá? Só que, aí ele diz assim, ó, a vossa justiça não pode ser igual da justiça de quem? Dos mestres da lei. Então, de novo, espera aí. Nós temos agora duas interpretações da lei. O dos mestres da lei, os escribas e os fariseus. E os fariseus são conhecidos por cumprir a lei, exigir a cumprir da lei, mesmo quando não dá. Tem que fazer porque é de Deus, não pode mexer. Então, o que Jesus está dizendo é contraditório. Então, aí Jesus vai desenvolver que o importante é você ir no caminho do reino de Deus, e o caminho do reino de Deus tem a ver com a lei que Deus ensinou, mas essa lei não pode ser interpretada como é interpretada pelos os mestres da lei, os escribas e os fariseus. Os fariseus eram um grupo muito importante na sociedade da época. Então então qual é a compreensão disto? Né? Então, nós podemos fazer uma diferença entre uma perspectiva da letra da lei,
está escrito, portanto, tem que fazer. Mas não dá, isso vai piorar a situação, vai aumentar o sofrimento. Não importa, está na lei, mas sim recuperar, aprender o espírito da lei. Por quê? O que é espírito da lei? É a intenção, o objetivo, que o propósito de Deus dá mais do que lei, vamos dizer assim, mandamento, ensinamento, para a gente diferenciar de uma lei literal com o espírito. Daí é o seguinte, daí, por exemplo, né, logo seguindo essa narrativa, Jesus diz assim, olha, se você vai oferecer, mandar oferendas ao altar, isso é coisa que está na lei, e lembra que você está brigado com o irmão, ou você tem encrenca, a relação entre companheiros da comunidade ou irmãos são quebradas. Jesus diz, antes de você fazer a oferta, volta, resolve, faz as pazes ou conversa, tenta fazer o que é possível, depois você leva a oferenda. Isto é, qual é a finalidade dos ritos e das ofertas? Então, o propósito do ensinamento religioso é você levar as pessoas a reconstruir relações sociais rompidas e, após a reconstrução, como sacramento, como a explicação, a expressão pública dessa busca da reconstrução das relações de comunidade, de relações de solidariedade, de amizade, é que você tem. Ou quando você não está conseguindo, ou está com dificuldade de sair desse fechamento, ir à oferenda, ir ao templo para pedir força para Deus, para ter força espiritual para ir lá resolver o problema. Então, esse é a chave. Né? Qual é a finalidade dessas leis? E aí, por exemplo, tem um outro exemplo, né, que é assim, o ensinamento de que adultério. E aí tem umas coisas assim, logo depois, né, você diz assim, olha, se você olhar com desejo uma mulher no seu coração, você já está condenado. Aí o pessoal diz, não, isso é puritanismo, isso é um exagero. Olha, isto é verdade se ler isto de uma forma literal. Então, o que Jesus está... Essa que eu acho que é mais fácil entender, correto a gente entender, é que você, ao olhar ao desejo das mulheres, que Jesus está ensinando, o que acontece? Você, essa cobiça, esse desejo, é um processo em que está no seu coração, mas não pergunta para essas mulheres como é que elas se sentem. Se elas querem ter relação comigo. E se você, ou a pessoa que está nisso, de fato quer ter uma relação, construir uma relação amorosa, afetiva e até mesmo sexual com a mulher, ou simplesmente é uma visão de posse. Eu tenho força, poder e dinheiro para desejar. Mesmo que não faça o que Jesus está dizendo, no coração, você rompeu a relação, você não está vendo a mulher com dignidade, com respeito. Você não consegue ver a mulher como uma mulher, mas sim como um objeto sexual. Né? Nesses dias, está muito na discussão nos jornais, na TV, o Epstein,
né? O famoso cara lá dos Estados Unidos com a questão sexual. Então, não é importante. Não, isto é uma questão importante. Não porque fez ou não fez, adulterou, estuprou, porque também tem esses casos. Mas fundamentalmente que coloca isso é você não enxerga essas moças, essas meninas e mulheres como pessoas de dignidade, com dignidade e com vontade própria. Eu não quero. Né? Agora, no carnaval, estava vindo essa discussão, né? Olha, não significa não. Isso, você tem que respeitar. Não basta o meu desejo, tem que respeitar o desejo do outro. Então, o que Jesus está colocando é que o cumprimento da lei... eu não fiz. Isso não resolve em termos do teu coração, da sua salvação. Você tem que mudar o modo como você vê e se relaciona com as pessoas. E aí, sim, na verdade, eu não queria, sabe? Ela começa a dar desculpa. Aí Jesus diz, olha, seu sim, diga sim. Né? Porque quando a gente começa, não, sim, mas não é, e das contas, é que no fundo não tem a coragem de confirmar, de afirmar e de dizer, assumir, eu errei. Eu fui tomado por essa luxúria, que antigamente era pecado virtual, era um dos pecados Capitais. Capitais, né? Capitais, pecados capitais, que sumiu. Ganância também era um dos pecados capitais. Bom, não, isso é virtude. E ter essa postura de tomar a mulher como posse. Eu quero. E não de construir uma relação. Isso vale para a mulher com o homem também. Né? Quer dizer, o importante não é a lei. Pode ou não pode, é porque é entre os homens. Não é, esse não é o problema da lei. É a relação de respeito, de construção de uma relação de amizade, solidariedade ou de amor. E no campo econômico também. Você tem que ter respeito ao direito do trabalhador ou dos frágeis. E não simplesmente eu quero, porque a cobiça, seja em termos de posse do corpo da mulher ou de outra pessoa, ou cobiça da propriedade de ter dinheiro, e fazer dos outros um mero objeto, um instrumento da minha ganância, esse é o grande mal, o grande pecado do mundo. E aí? Bem, Jung, então a gente tem um texto que tem uma série de casos que seriam exemplos de aplicação do que faz e o que não faz, mas a ideia é não pensar tanto esse texto como se cumpre ou não cumpre um checklist dessas coisas todas, mas pensar que a lei ela tem que ser interpretada, porque a lei não é necessariamente cumpriu a lei é justo. Então, às vezes, pode cumprir a lei e isso ser injusto, ou como está na nossa proposta aqui, se tornar uma opressão sobre as pessoas, porque precisa fazer esse discernimento entre o que a lei diz e se cumprir a lei naquele sentido, ele atinge a finalidade ou a intenção que você chamou do espírito da lei, né? A gente poderia dizer que aqui a gente tem Jesus fazendo um exercício de ir problematizando justamente a partir desses casos concretos, diferentes possibilidades de pensar a lei para evitar que o mero cumprimento seja um cumprimento formal e que leva, por vezes, a oprimir as pessoas que se dedicam a segui-lo. Esse é o espírito de toda a Bíblia. Desde o tempo dos juízes, do provérbios, salmos, sapienciais e profetas, é sempre criticar aqueles que transformam a intenção de Deus, quando dá seus ensinamentos, mandamentos, leis, para defender o direito de todos,
e transforma a lei num instrumento de opressão dos frágeis e dos interesses para vantagem dos poderosos. Você tem em Jesus um aperfeiçoamento da compreensão do espírito da lei, mas a lógica de você contextualizar, né, que a gente chama uma leitura, uma visão sapiencial. Não basta ter a lei ou a questão metafísica em termos filosóficos, mas sempre contextualizar para ver as condições de melhorar a vida das pessoas. Bem, enfim, então a gente termina essa reflexão. Recomendo que cada um volte ao texto, porque ele é grande, a gente não leu inteiro, mas a ideia seria uma problematização para evitar que o direito e a justiça, a lei que visa o direito e a justiça, se torne uma nova forma de opressão. Isso aí. Jung, muito obrigado pela reflexão dessa semana. Até a próxima. Quem nos acompanhou até aqui, se inscreve no nosso canal Teologia e Capitalismo como Religião. Até mais. Até.